Olá meu amigo, olá minha amiga, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Eu sou Antônio Sanches e vamos para mais um vídeo de Direito Processual Civil. Nesse vídeo eu quero falar com você sobre produção antecipada da prova. E desde já te convido a me conhecer nas redes sociais, se inscrever no meu canal e ativar o sininho para aí você receber notificações de novos vídeos que nós colocarmos no canal. Produção antecipada da prova. Tema antigo. Tema que já existia no Código de Processo Civil anterior, mas que sofreu uma importantíssima inovação no CPC de 2015. E é sobre isso que eu quero falar com você nesse começo do vídeo. Tenho certeza que você já assistiu muitos filmes de direito norte-americano. Filmes em que escritórios de advocacia fazem pesquisa, fazem investigação, elaboram um dossiê enorme. E aí eles fazem contato com a parte contrária e dizem assim, olha, eu tenho todas essas provas contra você. Fica com elas durante 15 dias e depois a gente conversa. E aí, o que acontece? A parte contrária contrata um outro escritório que também vai analisar aquilo e muitas vezes eles fazem acordo antes de ter processo e o processo não chega a acontecer. Estou para te dizer que quase metade das demandas dos litígios nos Estados Unidos não chegam nem a ser judicializados. As coisas são resolvidas antes de haver processo. Mas por que isso é feito? Porque lá os advogados têm essa cultura de fazer a investigação e fazer o contato com a parte contrária, que também contratará um advogado e dirá, olha, aqui é melhor fazer acordo, porque senão você vai perder o processo. E aí o acordo é feito. Só que no Brasil, como é que o advogado poderia fazer isso? Como é que o advogado poderia fazer essa investigação e pedir até auxílio judicial para a produção dessa prova, se ele não podia simplesmente pedir a produção da prova antes do processo, se não houvesse urgência na produção daquela prova. Eu, como advogado, antes do CPC de 2015, se eu quisesse pedir uma produção de prova antes do processo acontecer, eu tinha que provar o risco de perecimento da prova, que era justamente uma das ideias, que a gente tinha antes. Para quem conheceu o Código de Processo Civil anterior, era uma das medidas cautelares, a cautelar de produção antecipada de prova. Tem até um livro lá do Piero Calamandrei, dos provimentos cautelares, um livro de 1936. Esse livro ele trata de várias cautelares diferentes, né? Ele está em italiano, foi traduzido para o português. A tradução não está muito boa, data vênia, mas dá para entender legal o que o Calamandrei quis dizer na tradução para o português. E tem o que é livraria, biblioteca, mesmo que você não encontre em edições novas, você encontra em sebo. É uma leitura que, inclusive, eu recomendo para quem gosta de estudar aí as origens do Código de Processo Civil, do sistema processual civil como um todo. Até porque o nosso primeiro CPC, esse código mesmo, foi de 1939. Houve outros, mas Código de Processo Civil foi de 1939. Então, esse sistema lá da Itália antecedeu, inclusive, o nosso primeiro código. Teve lá a consolidação Ribas, o regulamento 737, eu sei de tudo isso, mas código, o primeiro foi data vênia, o de 1939. Então, não podia. Ou eu provava que a prova estava em risco de perecimento, ou eu não podia pedir a produção antecipada da prova. Vamos ver como que isso está atualmente no sistema processual civil. Muito bem, conceito eu já te falei da produção antecipada da prova. Significa produzir uma prova, significa preparar a demonstração, a prova de que um fato aconteceu para um processo judicial. Você sabe que a produção da prova no processo é a fase instrutória, e a fase instrutória vai acontecer em um determinado momento no andamento do processo, porém, você pode, durante o andamento do processo, precisar antecipar a produção da prova.
E aí não tem problema nenhum, você pode fazer isso. Mas às vezes, você pode querer produzir a prova antes mesmo do processo começar. Produção antecipada da prova são as duas. Essa que você pede durante o processo, porém antes do momento adequado, ou você pede antes mesmo do processo começar. Tá? Isso é o conceito de produção antecipada da prova. E atualmente nós temos duas hipóteses de produção antecipada da prova. Com urgência é algo que já existia no nosso sistema processual. É o artigo 381, inciso 1 do Código de Processo Civil. E os incisos 2 e 3 do artigo 381, incisos 2 e 3, eles falam da produção antecipada da prova sem urgência. Nós vamos ler essas duas possibilidades. Diz lá, vamos falar primeiro sem urgência. A produção antecipada da prova, eu estou no artigo 381, será admitida nos casos em que a prova a ser produzida seja suscetível de viabilizar a autocomposição ou outro meio adequado de solução de conflito. Exatamente aquilo que aconteceu no filme americano. Então, eles produziam a prova, pediam a ajuda do juízo para produzir a prova, se fosse necessária essa ajuda, e aí eles mostravam para a parte contrária e falavam, olha, eu tenho essas provas contra você, vamos fazer um acordo? E aí faziam a autocomposição. Muito utilizado até hoje, foi trazido para o sistema brasileiro. Ou, inciso 3, o prévio conhecimento dos fatos possa justificar ou evitar o ajuizamento da ação. Como eu já disse para você, eu sou advogado desde 2004, faz 16 anos que eu advogo. E todo mundo que já advoga há certo tempo, certamente já se deparou com aquela situação. Bom, vou entrar ou não vou entrar com a ação? O cliente te fala uma história maravilhosa, mas não te traz provas muito contundentes àquele respeito. E aí você pensa assim, bom, se eu conseguir produzir as provas A e B, você pensa, advogado, pensa assim, bom, causa ganha. O advogado pensa, pelo amor de Deus, nunca vai falar isso para um cliente, né? Então o advogado pensa, bom, se eu conseguir produzir essa prova, eu vou ganhar o processo. Mas se eu não conseguir produzir essa prova, vai ficar difícil e muito provavelmente vou perder o processo. Tenho certeza que muitos de vocês, se não todos vocês, já passaram por isso. Pois é, eu também já passei. Só que antigamente, você não tinha como buscar a prova antes do processo começar, a não ser que houvesse risco de perecimento da prova. Agora não. Agora, se você tem essa dúvida, se você vai ou não vai conseguir produzir aquela prova, não tem problema. Peça a produção antecipada da prova e aí você produz a prova e decide se vai entrar ou não vai entrar com a ação. Essas duas possibilidades são as possibilidades de produção antecipada da prova sem urgência. A com urgência é a antiga. Já existia e continua existindo. Então pensa naquele prédio que está para cair, você vai precisar entrar com uma ação de indenização, mas você precisa saber por que o prédio ruiu, por que rachou, por que ele vai cair. Mas tem que implodir logo, porque senão ele vai cair nos prédios vizinhos. Então existe um risco de perecimento da prova, quer dizer, depois que o prédio for implodido, não tem como mais fazer uma perícia para saber por que motivo uma viga ou uma coluna colapsou. Então você pede a produção antecipada dessa prova, alegando que existe o risco dessa prova perecer, de você não conseguir produzir a prova lá no momento processual adequado. Outro exemplo de produção antecipada da prova por urgência é a testemunha, que está com a saúde debilitada, que precisa ser ouvida, e não se sabe se haverá tempo hábil para esperar aquela pessoa se recuperar. Também a mesma coisa, a mesma sistemática. Você alega que a pessoa está nessa situação e o juiz defere a antecipação da oitiva daquela testemunha. Okay? Vejamos agora, então, as provas que podem ser antecipadas. Quer dizer, será que qualquer prova pode ser antecipada? E a resposta, inexoravelmente, é sim. Qualquer prova pode ser antecipada, porque o direito de produzir a prova se relaciona ao direito de ação. Então, a primeira regra que você tem que ter é possível
pedir antecipadamente a produção de qualquer prova. Porém, existe um meio de prova que tem uma medida específica, que é a prova documental. Se você precisa se valer da prova documental, você não precisa pedir a produção antecipada dessa prova documental, porque tem uma ação própria para isso, chamada ação de exibição de documento, que existia no Código de Processo Civil anterior e continua existindo no CPC de 2015. Ok? Então, a produção antecipada de provas, ela serve para todas as provas, menos para a prova documental, que tem a actio de exhibendo, em latim, ou a ação de exibição. A ação de exibição de documento, que a gente vai tratar num outro vídeo que você vai encontrar aqui no canal, ok? Mas fora essa, e não porque é proibido, mas porque ela tem uma ação específica, só por isso, tá? Porém, o princípio aqui é da ampla liberdade probatória, da máxima efetividade no processo, ok? Vejamos agora, então, a competência para a produção antecipada da prova. Então, aqui é muito simples, você aplica basicamente o artigo 46 do Código de Processo Civil, que se relaciona com o parágrafo 2º do artigo 381, que eu vou ler para você. A produção antecipada é da competência do juízo do foro, onde esta deva ser produzida, onde a prova deva ser produzida, ou do foro do domicílio do réu. Okay? Normalmente, a prova será produzida no local onde o processo irá tramitar, ou no foro do domicílio do réu, que é, em regra, o local onde as demandas tramitam, segundo o artigo 46 do Código de Processo Civil. Por isso, aqui nós não temos muito problema, muita dificuldade a respeito da competência para o ajuizamento do pedido de produção antecipada da prova, que não gera prevenção do juízo, ok? O juízo que presidiu a produção antecipada da prova não fica prevento para o conhecimento do processo onde essa prova será utilizada, ok? Então, se você fez um pedido de produção antecipada de prova, você distribuiu, obviamente, caiu na terceira vara cível. Quando você for distribuir a ação, você vai fazer a distribuição livre, não será distribuição por dependência, porque o juízo que conheceu, que presidiu a produção dessa prova, não fica prevento, não fica vinculado ao processo, porque ele só produziu a prova, ele não analisou a prova. E é por esse motivo que é só a produção, sem a apreciação da prova, que numa cidade onde não exista vara federal, você pode sim fazer o pedido de produção antecipada da prova na vara estadual. É sem problema nenhum possível isso. O parágrafo 4º do artigo 381 diz: o juízo estadual tem competência para a produção antecipada de prova requerida em face da União, entidade autárquica ou empresa pública federal, se na localidade não houver vara federal. Se você... dá uma abridinha aí. Constituição Federal, artigo 109, inciso 1. Artigo 109, inciso 1 da Constituição vai falar que os processos contra a União, entidades autárquicas, fundações autárquicas ou empresa pública federal competem à Justiça Federal. Mas você sabe também que tem muito menos varas federais no Brasil do que varas estaduais. Então, se naquela localidade tem uma vara estadual e não tem vara federal, mesmo num processo que irá tramitar contra a União, você pode, sem problema nenhum, fazer o pedido de produção antecipada da prova na Justiça Estadual, porque só será produzida a prova. Depois essa prova será entregue para você que pediu a produção antecipada da prova, você vai usar essa prova lá no processo que vai, no mais das vezes, tramitar numa vara federal. Ok? Vejamos agora, então, os requisitos da petição inicial. O que você vai ter
nessa petição inicial? Veja, é uma petição inicial muito simples, porque você só está pedindo a produção antecipada de uma prova, tá? A única coisa que você precisa dizer com clareza é qual é o fato que você pretende provar. Porque é a partir deste fato controvertido, que na sua cabeça está controvertido, que você imagina será controvertido num eventual futuro processo, é este fato que você quer ver provado. E é por esse motivo que o artigo 382 diz, no caput, na petição, o requerente apresentará as razões que justificam a necessidade da antecipação. Aí é simples, é lá no artigo 381, ele vai falar que ele pretende saber se um fato aconteceu ou não, para verificar se vai ou não entrar com a ação, ou ele pretende investigar um fato para propor eventual acordo, ou ele vai falar que tem um risco de perecimento da prova e por esse motivo ele pede a produção antecipada. E aqui vem a coisa mais importante. Mencionará com precisão os fatos sobre os quais a prova há de recair. Quer dizer, o autor, o requerente da medida, ele está dizendo pormenorizadamente qual é o fato que ele pretende provar com aquela prova. Muito cuidado! Apesar de ele ter que dizer pormenorizadamente qual é o fato que ele pretende provar, o juiz não se manifesta sobre a ocorrência ou a não ocorrência daquele fato. O juiz só preside a produção da prova, só verifica a regularidade do procedimento de produção antecipada da prova. Ok? Então, feito isso na inicial, o magistrado determinará a citação da parte contrária. Você fala assim, Antônio, mas tem parte contrária? Quer dizer, não tem nem processo ainda, não é discussão. É praticamente um procedimento de jurisdição voluntária. Pois é, não tem processo, mas pode ser que tenha. Se houver a possibilidade de que essa prova venha a ser usada contra alguém, esse alguém tem o direito de participar da produção antecipada da prova. E isso está escrito no parágrafo 1º do artigo 382, cuja leitura eu vou fazer para você agora. O juiz determinará, de ofício ao requerimento, a citação de interessados na produção da prova ou no fato a ser provado, salvo se inexistente caráter contencioso. O que significa esse salvo se inexistente caráter contencioso? Se ficar muito claro que não haverá caráter contencioso, se ficar muito evidente que não terá briga a respeito deste fato, aí não há necessidade de citar qualquer pessoa. Mas fora isso, a regra é que sejam citadas as pessoas contra as quais, ainda que hipoteticamente, ainda que eventualmente, seja ajuizada uma ação. Ok? Então, depois, citação da parte contrária e nós temos o contraditório. Esse contraditório não é direito de defesa. Não há defesa, porque não há pedido de condenação, não há pedido de declaração, não há pedido de constituição. Então, no que funciona o contraditório? Regularidade do procedimento. A parte contrária será citada e pode se manifestar a respeito da regularidade do procedimento, a respeito de verificar se este procedimento está sendo corretamente feito ou não. Por exemplo, em sendo uma prova testemunhal, o contraditório versa, por exemplo, em apresentar contradita, em apresentar a alegação de que aquela testemunha é incapaz, impedida ou suspeita. Esse é o direito que a parte contrária terá na audiência em que essa testemunha será ouvida em sede de produção antecipada da prova. Mas este contraditório que você está vendo aí não significa a possibilidade de se defender do pedido de produção antecipada, porque produzir prova se relaciona ao próprio direito de ação. Então eu posso querer produzir prova e eventualmente eu vou usar contra qualquer pessoa e tal pessoa não tem o direito de me impedir isso, ok? E por isso mesmo, a cognição judicial não
recai sobre a ocorrência dos fatos. Ok? Parágrafo 2º do 382. O juiz não se pronunciará sobre a ocorrência ou não do fato, nem sobre as respectivas consequências jurídicas. O juiz não julga, o juiz apenas administra. O juiz apenas vela para que a produção da prova se dê da maneira adequada. E, óbvio, a produção da prova se dará da maneira adequada justamente para que essa prova possa ser usada oportunamente. Porque se houver vício na produção da prova, essa prova não vai poder ser usada no processo. E a cognição jurisdicional se resume a isso. Se resume a presidir o procedimento e não se manifestar a respeito daquele fato ter acontecido ou não, daquela prova ser ou não ser hábil a sustentar qualquer pretensão jurisdicional. E é justamente por esse motivo, por não ter uma cognição judicial sobre a ocorrência ou não daquele fato, é que a recorribilidade neste procedimento é extremamente restrita, é extremamente fechada. A regra é que as decisões durante uma produção antecipada da prova, as decisões são irrecorríveis. A única decisão recorrível é aquela que indefere o pedido de produção antecipada da prova. Afinal de contas, o pedido de produção antecipada da prova se relaciona ao próprio direito de ação, porque para você acionar alguém, você precisa ter provas. E se você está impedida de produzir essas provas, está sendo tolhido o seu direito de ação, o seu direito de acionar alguém. Então, se for feito um pedido de produção antecipada da prova e for negado esse pedido, aí sim cabe recurso contra isso. Obviamente, se for negado o pedido e extinto este procedimento, isso será uma sentença, e da sentença cabe apelação. Então, nesse caso aí, será apelação o recurso cabível contra a negativa jurisdicional de produção antecipada da prova. Mas fora isso, não haverá recurso. Ok? E aí termina, a produção da prova é feita. Aí você me pergunta assim, Antônio, como a produção da prova é feita? Ora, depende da prova. Se for uma prova pericial, segue as regras da prova pericial. Se for uma prova testemunhal, a mesma coisa, segue as regras da prova testemunhal. E aí tem uma coisa bastante interessante, que é o 383. Né? Os autos permanecerão em cartório durante 1 mês, para extração de cópias e certidões. Depois disso, os autos são entregues ao promovente da medida. Com a devida vênia, um Código de Processo Civil feito em 2015, 9 anos depois da Lei 11.419 de 2006, que foi a lei do processo eletrônico. Quer dizer, nós temos uma avassaladora maioria hoje de processos tramitando pela via eletrônica. Obviamente, os processos que serão ajuizados e os pedidos de produção antecipada da prova serão ajuizados pela via digital. É interessante o código falar em que os autos permanecerão em cartório e serão entregues depois de 1 mês ao requerente da medida. Porque, na verdade, os autos estão lá no sistema do judiciário, são arquivos PDF. Okay? Então, esse artigo 383 ele vai ter aplicabilidade efetivamente para processos que tramitem pela via física ainda, o que é efetivamente a minoria dos casos. Okay? Produção antecipada da prova. Não se esqueça de se inscrever no canal e deixa o seu like se esse vídeo te ajudou a conhecer um pouco mais de direito processual civil. Um grande abraço e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau.